A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo e mais uma vez estamos de volta na nossa faculdade teológica espiritual e informal. Lembrando que é 100% online e 100% gratuito, composto de 12 módulos. Cada módulo são 3 níveis, cada nível são 12 videoaulas, ou seja, cada módulo são 36 videoaulas. No total de 432 videoaulas, metodológica, interdenominacional, para que todos, irmãos e irmãs, independente de placa religiosa, possa fazer e juntos formarmos um exército de remanescentes fiéis. Lembrando que no céu não vai ter placa, vai ser aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você que perdeu o primeiro nível do primeiro módulo, pode olhar a nossa playlist, estamos no segundo nível ainda do primeiro módulo. Hoje vamos entrar no nosso 5º episódio. Mas antes, eu convido você a compartilhar desse projeto para todos os seus contatos, para todo o seu ministério, para todos os seus irmãos, e nos ajudar para que possamos ir mais avante com esse projeto dado pelo Senhor Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Preste muita atenção que o tema de hoje vai abrir uma chave no mundo espiritual, onde princípios espirituais vão consolidar para que as mais de 8.000 promessas de Deus possam verdadeiramente serem liberadas sobre a sua vida. Amém? Vamos juntos então. Acompanha comigo no slide. Vamos lá. Livramento, multiplicação e milagre. A chave das promessas na espinha dorsal da ação de graças. Preste muita atenção. Quando nós falamos sobre ação de graças, às vezes as pessoas não têm noção da profundidade que é você dar graças no mundo espiritual. Muitas promessas são liberadas quando você tem um espírito de gratidão. Eu vou provar o perigo que é quando a pessoa não vivencia isso e quando ela vivencia, como que Deus trabalha na vida da pessoa. Observa que eu costumo dizer que essa palavra, ela vale ouro no mundo espiritual. Preste muita atenção que tem princípios assim transformadores. Amém? Acompanha comigo no slide. Espinha dorsal das orações de graça. Então, estamos colocando aqui o Senhor Deus como núcleo central, onde ele vai ser honrado, glorificado, exaltado, independente da resposta ou do contexto da vida que estivermos. Amém? Preste muita atenção. Então, dentro da ação de graças, você vai observar o livramento, você vai observar as promessas da multiplicação e também o milagre de Deus. Como que o milagre se forma na vida de uma pessoa simplesmente na ação de graça. Olha só que algo lindo. Preste atenção, então, em princípios. Há fundamentos, acompanha conosco no slide, há fundamentos imprescindíveis que consolidam cada tipo de oração. As regras espirituais contidas nelas mostram caminhos bíblicos que definitivamente mudarão a sua vida de oração. Estamos, então, na oração de ação de graças, amém? Do outro lado, a omissão delas, ou seja, a omissão dos princípios, aqui no contexto da oração de graças, amém? A omissão delas poderá ocasionar grandes perdas e conflitos na trajetória de vida de um cristão. Então, preste muita atenção, abra os seus olhos. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha aplicar colírio em nossos olhos em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. O Senhor como núcleo central do nosso clamor. Observe o detalhe. A oração de ação de graças abre grandes portas para a manifestação do sobrenatural do poder de Deus. Na gratidão, olha o detalhe. Na gratidão, você caminha para o livramento, para a multiplicação e para o milagre. Vamos aprender isso biblicamente. No entanto, na falta dessa prudência, você poderá caminhar para a distorção mental, ou seja, para a escravidão da carne e para o embrutecimento mental. Isso aqui é perigosíssimo no mundo espiritual. Vamos lá. Por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 4, acompanha conosco aí, no versículo 2, a Bíblia diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Por que a Bíblia ela pontua que a ação de graças é uma conduta de prudência, de vigilância? A própria Bíblia diz, Jesus fala isso no monte,
orai e vigiai. Então, quando Jesus fala orai e vigiai, existem princípios da vigilância, e uma delas é a ação de graça. Mas por que o Senhor fala isso? Preste atenção em momentos chaves que vamos falar aqui para vocês, amém? Acompanhem conosco. Vamos lá. A gratidão é o livramento de morte. Observa o detalhe, todo mundo conhece a passagem bíblica, quando Daniel havia um decreto de enviar Daniel na cova dos leões. Imagina você que recebe uma sentença de morte e no meio de você dar a ação de graça, você entra em desespero. Coloca o lugar de Daniel. Ele recebe uma sentença de ser jogado na cova dos leões. Você não vai ver Daniel desesperado. Você não vai ver Daniel rasgando, rasgando a roupa, desesperado, arrancando os cabelos da cabeça. Não. Olha o que ele faz. Daniel 3, versículo 10, fala assim, acompanha conosco. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto. Lembra? Jesus fala, entra para o seu quarto, ora em segredo com o Pai. Olha a intimidade aqui. No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, ou seja, ele tinha uma prática espiritual. Ei, você tem essa prática, você tem essa disciplina, como tem para almoçar, para dormir todos os dias, o primeiro segredo está aí. Ele começou, então, a manter a sua disciplina. Tem pessoa, quando vem as batalhas, ela perde essa disciplina, ela perde a constância. A Bíblia fala em Provérbios 28, felizes que são constantes no temor de Deus. No Tiago 1, fala que o inconstante não alcançará nada. Então, vamos lá. A Bíblia diz assim, 3 vezes ao dia, estou ainda Daniel 3,10, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Mesmo com aquela sentença, ele não se desespera. Qual é a chave? Ele deu graça. Meu irmão, minha irmã, de repente você não sabe o que está acontecendo, o vendaval que você está passando, dá graças a Deus, ainda que você não entenda. Jesus, ele disse, o que eu faço hoje entenderá depois, dá graças, sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Daniel 6:22, a Bíblia diz assim, eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e esse fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Pois, agora vai falar o porquê, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. Quando você é uma pessoa que dá graças ao Senhor, reconhece a dependência, uma vida de oração, Deus vai te quebrantando, vai te santificando, e você é considerado no mundo espiritual um inocente, porque você se coloca para se prostrar diante de Deus. Você se coloca na dependência, você se coloca não querer ser maior, mas ser menor e servo de todos. Quando Jesus traz ali 2 homens orando, publicano e fariseu, aquele que estava errado passou a estar certo, que estava certo passou a estar errado. Porque aquele que estava errado, ele reconhece a sua dependência, ele confessa, ele fala para o Senhor, ser propício a mim. Aqui Daniel, ele está dando graça, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Então, isso é pureza, isso é inocência. Então, ele tinha disciplina, ele tinha o quê? Inocência. A Bíblia fala assim, olha, e esse fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Ele tinha um respeito, uma reverência a Deus, um respeito à autoridade. Então, o que Daniel fazia? Orava e dava ação de graças. Lembra quando Jó, a Bíblia diz que Jó estava passando batalha, começou a indagar a Deus, por que isso, por que aquilo? Aí Deus começou, então, a colocar Jó dentro de um alinhamento, falou assim, onde tu estava, Jó? Quando eu criei isso, criei aquilo, até que Jó chega a uma conclusão. No último capítulo de Jó, ele fala assim, eu falei coisas que eu não conhecia, que eu não compreendia. Então, Deus quer sempre nos alinhar, sabe? Às vezes são aflições que a gente não está entendendo, a gente começa então, a Bíblia fala que a aflição faz endoidecer o espírito, e a pessoa começa a falar pelos cotovelos, como o próprio Jó amaldiçoou o seu nascimento, então a pessoa começa, sabe, se debater. Mas aí Jó, ele aprende, ele é aperfeiçoado, é o que fala em Salmo 119, versículo 71, a Bíblia vai dizer que bom que eu passei por essas aflições para que eu aprendesse os teus decretos, ou seja, um alinhamento. Deus todos os dias quer nos alinhar.
A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é o Deus capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, enquanto nós estivermos nessa terra, vamos estar aprendendo e aprendendo para que a luz do justo brilhe dia após dia até ser dia perfeito. Amém? Então, nós aprendemos aqui na edificação tridimensional, nessa oração de graças de Daniel, nós aprendemos a disciplina, nós aprendemos a inocência e o respeito à autoridade. E tudo ele orando e dando a ação de graças, reconhecendo ao Senhor, mesmo sem compreender. Mas ele reconheceu que Deus tinha o controle de todas as coisas. Então, falamos aqui a gratidão e o livramento de morte, ou seja, você dá graça, mesmo quando você não entende, não precisa você entender. A minha fala, não entendemos como Deus faz todas as coisas, assim como não entendemos como se pode uma criança no ventre de uma mulher, está no livro de Eclesiastes. O segundo ponto-chave, então, a gratidão e a multiplicação. Preste muita atenção. Em João 6, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: há aqui um rapaz, quem é esse rapaz? Pode ser você, pode ser a mim, pode ser qualquer servo e serva de Deus. Fala assim, com 5 pães de cevada, 2 peixes pequenos, mais do que serve no meio de tanta gente. Presta atenção no detalhe. Versículo 10, então Jesus disse, fazei o que o povo se assente. Lembra disso, organização. Você tem que ser organizado para ter uma vida com Deus. Não adianta que o mundo vai sempre querer concorrer com Deus. Os patriarcas no deserto estavam caminhando, mas sempre tinha aquela pausa para poder sacrificar a Deus, para poder estar orando ao Senhor, para poder ministrar ao Senhor. E vinha aquela Shekinah, porque eles eram pessoas disciplinadas, colocava Deus com prioridade, assim como nós colocamos assim o nosso sono em dia, assim nós almoçamos, nós bebemos nossas águas. Então, esses homens de Deus eram pessoas disciplinadas no mundo espiritual. Ou seja, você tem que ter visão. Por isso que Deus falou para Abraão olhar para a estrela dos céus, a areia da praia do mar, assim seria a sua descendência. Você tem que enxergar o invisível para conquistar o impossível. Amém? Então, Jesus vai dizer o quê? Fazer que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e tendo dado graças. Vou repetir para vocês. Jesus pegou o pão e tendo dado graças. A Bíblia fala ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Olha só que lindo. Repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes. Pegou aqueles peixes e começou a dar graças ao Senhor. Tanto quanto desejaram, comeram e ainda sobraram. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Você ser grato. Grato só pelo ar que você respira. Grato nos mínimos detalhes. A Bíblia fala que nessa gratidão, nessa partilha, a Bíblia mostra a multiplicação. Ou seja, no momento que eles partilham, no momento que eles agradecem, no momento que Jesus ele ensina para nós o que é agradecer, o que é partilhar. Lembra que a Bíblia fala, o generoso jamais será descedentado? A Bíblia é clara. Então, olha o que nós aprendemos. Organização, visão e provisão. Tudo incluído na ação de graça. Observa o que é você ser uma pessoa grata a Deus, mesmo quando você não entende. O terceiro ponto-chave, então, a gratidão e o milagre. Muitos milagres, muitos sobrenaturais acontecem quando você tem um espírito de gratidão. E depois, do outro lado, vou mostrar o que acontece quando a pessoa não tem essa prática, que seja como um alerta para você. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que vai abrir a sua visão espiritual. Amém? Em João 11, versículo 41, a Bíblia diz assim, então tiraram a pedra da entrada do lugar onde um homem morto estava deitado. Então você já sabe que está falando sobre quem? Sobre Lázaro. Aí fala assim, e Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Então antes de Jesus ressuscitar Lázaro, o que precedeu? Ele deu graças. Observou o detalhe? A graças foi, sabe, o estopim para que o milagre acontecesse. Olha só que lindo, meu irmão e minha irmã. Quando você dá graças ao Senhor, o milagre vai se formando. Então, qual é a edificação aqui tridimensional? A sensibilidade dos princípios de Deus, a confiança e a consolidação de um propósito de Deus
principalmente nos momentos mais tenebrosos. Então, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele faz a oração, vigiando com ação de graças, numa confiança. Ele fala: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, venha para fora. Pegou no seu espírito, então guarda isso no seu coração. Então, preste muita atenção agora o que é você deixar de dar graça. Olha o perigo que acontece. A vida tem pessoas que estão intoxicadas, bloqueadas, entulhadas. Preste atenção, o perigo, a falta de ação de graça. Observa, a ingratidão e a distorção mental. Acompanha conosco no slide. Romanos 1, 21, 22 fala assim: porquanto, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Observa, quando você não tem a prática de ação de graça, de reconhecer Deus, mesmo quando você não está entendendo, a Bíblia fala o quê? Não reconheceu Deus. Observa, tem pessoas que reconhecem Deus quando é abençoado. E quando Deus fala, espera. E quando Deus fala, não. Quando Deus fala, agora não, vai ser de outra maneira. O homem faz plano, mas a última resposta vem do Senhor. A Bíblia fala assim: ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes. Então, eles começaram a ser irreverentes, começou a ter um coração embrutecido, não era mais sensato. Observa, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Olha o perigo, meu irmão e minha irmã. Quando a pessoa não tem a prática de ação de graça, o coração vai escurecendo no mundo espiritual, vai se tornando em trevas. Olha só o perigo. Versículo 22. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perdidos completamente o bom senso. Então, qual é o efeito tripé da destruição quando falta ação de graças? Irreverência. A pessoa passa a ser uma pessoa irreverente, embrutecida e insensata. Olha só que ponto-chave que vai despertar para que, a partir de hoje, você seja uma pessoa mais grata. Ah, pastor, já sou grato. Então, vai potencializar essa gratidão. Um outro recado, um aviso muito importante, presta atenção nesse slide: a ingratidão e a escravidão da carne. Salmo 106, no versículo 13 ao 15, amém? Fala assim: muito depressa, porém esqueceram os seus feitos, e não quiseram esperar para conhecer mais dos seus desígnios. Então, tem pessoas que esquecem muito fácil a promessa da cruz, esquecem muito fácil o plano da salvação, esquece que Deus tem mais de 8.000 promessas disponíveis, somente em tempos difíceis, não só em tempo difícil, mas quando você está alegre também, convida o Senhor para fazer parte dessa alegria. Tem pessoa que depois que conquista a bênção, esquece de Deus, não ora mais, não jejua mais, não medita mais, vive os extremos, né? Ou só busca Deus quando está tudo difícil ou quando está tudo alegre. Ou seja, independente do contexto, seja grato a Deus em todos os momentos. Observa, os dominados pela fome no deserto puseram Deus à prova. Nas regiões áridas, concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas, por sua gula, mandou-lhes uma doença horrível. Por quê? A Bíblia diz que eles não quiseram dar graças ao Senhor. Esqueceram dos seus feitos. Ou seja, precipitação. Qual é o efeito tripé dessa destruição? Precipitação, tentação, ficaram vulneráveis no mundo espiritual. A pessoa, quando não reconhece Deus, quando não tem a prática de reconhecer a palavra de Deus, deu um momento difícil, perdão, deu aqui ó, na garganta, as pessoas elas começam, então, a ter uma mente, muitas vezes, travada, bloqueada no mundo espiritual. Vamos continuar, vamos lá. A ingratidão e o embrutecimento. Olha, mais um perigo, o que é deixar de dar graças ao Senhor. Preste muita atenção. Salmos 95, 10. Acompanha conosco, eu nunca esqueça desse versículo. Fala assim: durante 40 anos, permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato. Observou? Então, a ingratidão, você provoca a ira de Deus. Aí fala que não reconhece os meus caminhos. Então, a pessoa ingrata, ela passa a ser uma pessoa teimosa, uma pessoa dura de coração, a Bíblia fala de dura cerviz, uma pessoa irreverente. Olha o perigo, meu irmão, quando você deixa de viver a prática de ação de graças. Então, a pessoa começa a provocar a Deus. A Bíblia fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós aprendemos aqui princípios espirituais, que eu tenho certeza que vai fazer que você tenha uma reflexão de amadurecimento, de crescimento espiritual, para quando você orar,
você saiba reconhecer os princípios de ação de graça. Não é à toa que a Bíblia diz: orai e vigiai. Não é à toa que a Bíblia fala para você vigiar e orar, e para você entrar nos atos do Senhor com cânticos e ação de graça. Eu peço que você multiplique essa palavra para milhões de almas e vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Lembrando, o nosso próximo episódio, vamos falar sobre orações ministradas, os pontos cruciais dessas armas que o diabo não quer que você saiba. Gente, isso aqui é importantíssimo. Sabe, Deus, ele liberta, transforma através desses princípios. Não falte o próximo episódio, que eu tenho certeza que vai clarear a sua mente no mundo espiritual. Um beijo no seu coração e que Jesus te abençoe sempre. Amém?